Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Meu nome é Valquíria Fernandes, eu sou host desse podcast e hoje a gente vai falar de um tema diferente. Diferente por quê? Porque é um tema que a gente ainda não falou, é um tema inédito. A gente vai falar de gerontologia. Então, se você é um grande apaixonado aí pela fisioterapia voltada para os idosos, presta atenção nesse podcast de hoje, ó. Já aproveita. Curte aí esse episódio, já compartilha com todos os fisioterapeutas, todos os estudantes, todos os pacientes, todos os profissionais de saúde que você entende que é importante ouvir sobre esse assunto. Você sabe que a gente sempre traz temas relevantes aqui para o nosso podcast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, deixa eu apresentar ela aqui para vocês. Ela é fisioterapeuta, graduada pela UFRN, ela é mestre em fisioterapia também pela UFRN, doutora em Ciências da Saúde pela UFRN com doutorado de sanduíche na Universidade de Montreal, no Canadá. Fisioterapeuta do Departamento de Fisioterapia da UFRN e sócia-diretora da qualidade da Multicuidados Home Care. Seja muito bem-vinda, Aline Falcão. Olá, obrigada pelo convite, por estar aqui para falar de um tema que é tão apaixonante para mim, que é a gerontologia. Tanto para os meus pacientes, como para as famílias que a gente acaba ajudando e acompanhando em todo esse processo. E olha, se a gente quer viver mais, a gente tem que começar a dar mais atenção para os idosos, porque bem na real é quem realmente a gente tem que estar ali focado nessa reabilitação, nessa qualidade de vida, para a gente entender como que a gente pode viver mais e com mais qualidade de vida, né? Exatamente. A longevidade, na verdade, a gente tem que começar a pensar nela antes do envelhecimento, Exatamente. né? Então, tudo que a gente vivencia ao longo da nossa vida, a gente faz como se fosse uma reserva fisiológica. Então, a gente vai tendo bons hábitos de atividade física, alimentação, isso faz com que a gente viva melhor. A gente sabe que a expectativa de vida aumentou, não só no mundo, mas no Brasil também. E esses hábitos de vida saudáveis, eles vão influenciar diretamente na longevidade. E aí, ter uma atenção especial, a gente tem uma população de idosos muito grande no Brasil. Então, assim, a gente tem uma população que a gente precisa dar muita atenção. Porque a gente sabe que o envelhecimento, né, quando ele não é bem planejado, desde as suas políticas públicas até se a gente pensar no comportamento do indivíduo, se ele não tem um comportamento de saúde, ele vai envelhecer e, infelizmente, ele vai envelhecer cheio de doenças, né, com doenças crônicas que vão ter um impacto muito grande na sua capacidade funcional, que é um marcador extremamente importante hoje para se falar em longevidade. Quando a gente pensa na longevidade, você falou, qual que hoje é essa idade, né, que a gente está falando, que dessa expectativa de vida hoje? Quantos anos hoje o brasileiro, enfim, qualquer, né, não sei qual dado assim é mais relevante para a gente ter, que realmente é a expectativa de vida hoje? A expectativa de vida é em torno de 75 anos aqui no Brasil, né? O Brasil, a gente sabe que é diferente de outros países. A expectativa de vida e está aumentando, na verdade, né? A cada ano, a cada momento, essa expectativa vai aumentando. No Brasil, ela ainda não é tão alta quanto em outros países mais desenvolvidos. E aí, essa expectativa de vida reflete também como as políticas, como o Brasil se preparou para esse envelhecimento. Diferente de outros países, o envelhecimento no Brasil ele se deu de uma forma muito rápida. E dessa forma ele não teve políticas para se preparar para esse envelhecimento. Então, a gente ainda tem muitas lacunas na forma de assistência, apesar de permitir que esses idosos vivam mais, ainda não tem a expectativa de vida de outros países de primeiro mundo que passam dos 80 anos. Mas não se preocupe, que a gente vai ver nas próximas pesquisas que a expectativa de vida do brasileiro está melhorando. Aline, você falou uma coisa muito legal na questão do planejamento do envelhecimento, né? Tipo, parar e realmente pensar, poxa, eu brinquei que eu quero viver mais, tá? Eu quero viver mais quanto? Eu vou fazer o que realmente para conseguir viver esse mais quanto? E hoje a gente sabe que o nosso dia a dia ele está cercado por estresse para todo lado. E a gente fala que quer viver mais, mas bem na real também a gente quer trabalhar mais. Eu amo empreender, eu quero empreender mais. E o empreendedorismo, a gente está ali com a dor de cabeça o tempo todo, é estresse. Então, o quanto eu consigo trabalhar um monte, mas eu consigo cuidar da minha saúde. Então, traz pra gente esse panorama do quanto o estresse pode atrapalhar nesse planejamento de envelhecimento.
Então, a longevidade, o que vai influenciar na longevidade é tanto fatores intrínsecos, ou seja, fatores genéticos, né, de carga de doença, da hereditariedade, mas também fatores extrínsecos. E esses fatores extrínsecos se referem aos comportamentos e aos hábitos que são adotados ao longo do curso de vida, mas também fatores ambientais e socioeconômicos, eles vão influenciar no envelhecimento. Então, se você mora, por exemplo, num bairro, numa região de violência, você não tem acesso a serviços de saúde, você não tem acesso à educação, tudo isso vai ser como se fosse um fator de risco para você não ter essa longevidade saudável, né? Para você não ter essa expectativa de vida tão elevada. Então, fatores intrínsecos, a sua carga genética vai influenciar na sua longevidade, mas hoje a gente fala muito nos fatores que são modificáveis, que são os hábitos saudáveis de vida. E um grande problema é que a gente começa a pensar nesses hábitos saudáveis. Eu quero fazer atividade física, eu quero me alimentar bem. Mas a maioria das pessoas ainda passam a adotar esses hábitos saudáveis quando já tem um sinal de doença. Ou quando o seu colesterol já deu elevado, quando a glicemia já está pré-diabético, ou eu estou com sobrepeso. Então, o que acontece é que as pessoas elas passam a ter esse cuidado com a sua saúde, ou quando elas já estão, cheguei aos 60, tenho que me cuidar. Então, ou então, quando já começa a ter o surgimento, os sinais de alguma patologia. E, na verdade, quanto mais você inicia uma vida ativa, uma alimentação saudável, sem fumo, sem álcool, tudo isso vai favorecer essa longevidade. E não só esses hábitos saudáveis, porque os hábitos eles são mais fortes, muitas vezes mais fortes do que o fator genético. Isso não quer dizer que a minha família, meu pai, meus avós são hipertensos. Eu necessariamente vou ser hipertensa? Não, vai depender. Se eu como fritura, se eu como gordura, se eu fumo, bebo, tenho péssimos hábitos de sono, e aí sim, eu vou acumular diversos fatores de risco que vão me levar a um envelhecimento mal sucedido, acompanhado de várias doenças e, consequentemente, eu não vou ter uma expectativa de vida elevada. E aí a gente fala muito que tudo que a gente vive ao longo da vida vai interferir nesse envelhecimento. Então, desde coisas que você vivenciou na sua infância, vai ter um impacto nesse envelhecimento. É como se você acumulasse uma reserva. Eu estou fazendo uma poupança. Então, eu vou fazer uma poupança desde jovem. Vou fazer atividade física, vou ter meus 150 minutos ativos na semana, vou me alimentar bem, frutas, verduras, ingerir água, a quantidade ideal, a que deve ser, né? Então, o que acontece é isso. Muitas vezes a gente não faz essa poupança quando jovem. E a gente só se preocupa quando já está adoecendo. Por isso que o envelhecimento ele é muitas vezes acompanhado por doenças. E um principal fator que essas comorbidades, essas doenças levam é a perda da funcionalidade, é a perda da independência. E isso vai ter um impacto muito grande em aumentar o risco de queda, na hospitalização, na internação precoce, na internação e na mortalidade. Então, a gente tem que pensar nesse nosso envelhecimento desde cedo. É engraçado você falando, né? Chega nos 60, não, agora eu vou começar a pensar. Antigamente, 60, a gente falava, nossa, já tá idoso. Hoje, já tá velhinho. 60, se eu olhar pra minha mãe e meu pai e falar que eles estão idosos, eles brigam comigo, entendeu? Já certeza. 64, também. Não, mas é que realmente, antigamente, a gente tinha uma ideia de quem tinha 60 anos já tinha a aparência muito mais velha, né? E hoje, quando você olha pra alguém de 60, você fala, nossa, meu Deus, essa pessoa tá inteira. E eu acho que é bem por aí. O que é ser o inteiro, né? Porque a gente está brincando uma coisa de aparência, mas bem na real é a saúde. Será que a saúde está inteira nesse contexto de realmente estar bem ali? E como que o estresse do dia a dia, como que essa questão
fisiológica, como que essa questão hormonal poderia estar influenciando diretamente nisso, não só considerando as doenças em si que você falou, mas como que eu posso dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se a gente pegar um atleta, ele tem uma carga de estresse muito maior do que quem não pratica, quem não compete. Então, eu fui lutadora de karatê, competi durante anos. É uma carga de treinamento intensa, você treina todos os dias, às vezes mais do que um treino por dia. Quando você está no campeonato, é uma carga de estresse gigante que você está ali naquela ansiedade, não vou dar o meu melhor, vou ganhar, não sei o quê. Então, assim, você fica meio que num ciclo que aquilo, de certa forma, te desgasta um pouco também em relação à sua energia. Por outro lado, aquilo pode te ajudar a ter hábitos muito melhores. Porque, sou atleta, vou me alimentar melhor, vou dormir melhor. Então, aonde que a conta fecha nisso, né? Como que as coisas funcionam, essa balancinha? Então, é o seguinte, o estresse, a gente tem que entender que o estresse ele não é algo ruim, né? Qual é o problema do estresse? É quando o estresse ele é crônico. Ao longo da nossa vida, a gente vai passar por diversas situações de estresse. E o nosso corpo está preparado para responder essa situação do estresse. Por exemplo, aquela famosa reação fisiológica de lutar ou fugir. Então, eu estou numa situação, de repente eu me vejo em perigo. Eu não posso ali ficar parada esperando que venha... Eu estou numa savana, esperando que o leão venha e me ataque. Então, o nosso organismo, quando ele percebe uma situação ameaçadora, que é vista como uma situação de estresse, ele vai liberar diversos hormônios, que vai nos dar essa reação de lutar ou fugir. É um mecanismo de defesa nosso, né? Por exemplo, um atleta, isso é importante. A situação de estresse que ele vivencia. Por quê? Porque vai fazer que ele tenha mais garra, que ele lute, que ele batalhe. Mas, em compensação, o atleta ele tem outros hábitos de vida, né? O atleta se alimenta bem, o atleta tem uma rotina... Pelo menos deveria, né? Tem uma rotina de sono, tem uma rotina de alimentação. Então, o organismo dele vai estar preparado, por exemplo, para a liberação do cortisol, da adrenalina, noradrenalina. Então, ele tem um preparo para essa situação do estresse. O problema do estresse hoje é que a gente vive numa sociedade em que a gente toda hora enfrenta o estresse, nós somos multitarefas, nós muitas vezes não nos preparamos para essa situação de estresse, não preparamos nosso organismo para isso. E o que é que acontece quando a gente passa por inúmeras situações de estresse ao longo da vida, ao longo do nosso dia? O nosso organismo ele se prepara para isso, para essa situação de estresse. Então, ele vai ativar lá o eixo hipotálamo, pituitário, adrenal, para liberar esses hormônios, que é o que a gente chama de alostase. Essa alostase é uma forma do corpo, é uma habilidade dele se adaptar a situações de estresse. Libera os hormônios, tem a reação e resolve aquela situação. O problema é quando você passa por muitas situações de estresse, esse sistema ele vai se sobrecarregar. E na hora que ele se sobrecarrega, ele não responde mais da maneira que deveria. Então, ele pode não liberar os hormônios, o cortisol, a adrenalina, ou ele pode liberar em excesso. E esse excesso do cortisol, que todo mundo já ouviu falar, o cortisol é o hormônio do estresse. Esse excesso de cortisol no corpo, ele vai ter um efeito danoso sobre a massa muscular. Então, existe uma relação. O cortisol ele é um hormônio que ele é catabólico. Ele vai degradar as proteínas. Então, ele vai degradar músculo, ele vai ter uma ação inflamatória, ele vai liberar as interleucinas, que são marcadores inflamatórios. Então, ele vai, a partir do momento que ele é liberado constantemente, ele vai provocar danos celulares. E aí, esses danos celulares é que vão causar as doenças, que podem levar à incapacidade do indivíduo. Tem também, o cortisol também está relacionado à sintomatologia depressiva, porque ele tira a serotonina, então ele inibe a serotonina. Então, vai também ter efeitos depressivos, ele vai estar associado com a depressão. Então, o problema não é o estresse em si. É importante que o nosso corpo passe por situações de estresse para reagir. O problema é quando esse estresse é crônico, que vai ter uma perda dessa habilidade de adaptação do nosso corpo.
E aí ele culmina com doenças cardiometabólicas, aí a hipertensão, e aí a gente vai só somando a diabetes. Então, tem muita interferência do cortisol nas doenças crônicas. O teu doutorado, ele foi sobre essa questão do estresse, né? Os marcadores do estresse e a funcionalidade em idosos que você tinha me falado anteriormente. Como que vocês entenderam essa questão do marcador do estresse? Que nem você falou, existem coisas em que foi na sua infância, durante toda a sua vida, decisões que você tomou, se você cuidou mais da saúde ou não, né? Querendo ou não, se a gente fosse simplificar o máximo possível, ter uma balancinha lá que ou você fez coisas melhores ou não. No fim das contas, chegou lá, deu melhor para um lado, deu melhor para o outro. Mas o que vocês viram que, assim, é mais importante para as pessoas realmente se aterem, cuidarem, que pode mudar o jogo? Assim, teve algo que ficou muito claro, que falou, cara, tipo, sono é inegociável. Outro dia, quando eu viajo de avião, a gente acaba, infelizmente aqui em Natal, tem muitos voos da madrugada. E aí eu fiquei pensando... Eu fiquei olhando, existe um motorista de Uber que sempre me pega em casa. E eu fiquei pensando, eu falei assim, já pensou se esse cara, toda noite ele tem que pegar alguém nesse aeroporto? Esse cara nunca dorme à noite. E aí eu comecei a pensar. Falei, nossa, tipo, é algo que realmente, quanto tempo mais ele vai aguentar fazendo isso, né? Então existem algumas atividades que realmente são muito prejudiciais e que com certeza não vai dar bom lá na frente. Então, no doutorado, nós avaliamos, né, um índice de estresse. Então, nós utilizamos 10 biomarcadores, que é o que a gente chama do índice da carga alostática. E esses 10 marcadores, eles são medidos pelo cortisol, a adrenalina, noradrenalina, a pressão arterial, a hemoglobina glicada, a relação cintura-quadril. A gente pegou esses marcadores para a gente tentar dizer assim, será que essa população ela tem altos níveis de estresse ou eles têm baixo nível de estresse? E nós avaliamos idosos de uma comunidade de baixa escolaridade, de baixa renda, porque a gente queria entender como o meio em que ele está inserido influencia nesse índice e qual é a relação com a funcionalidade, com o desfecho negativo, sim, que seria a incapacidade. E aí nós investigamos fatores socioeconômicos, demográficos, se é casado, se é viúvo, se a renda é suficiente para as necessidades. Então nós observamos que mesmo que esses fatores eles têm na literatura, eles mostram que eles têm uma influência direta nessa percepção do estresse. Porque o estresse, por exemplo, o que pode ser ameaçador para você, pode não ser ameaçador para mim. Então, o estresse ele é algo muito particular. Tem a ver com a experiência, com a sua experiência de vida e a forma com que você reage à situação. Então, será que numa população que não estudou, que tem baixa renda, que a renda é insuficiente para suas necessidades, que teve privação de sono, de hábitos, porque a gente sabe que se você tem uma baixa renda, você não tem uma boa alimentação. Uhum. Se você não tem renda suficiente para suas necessidades, todas essas necessidades básicas vão estar deficitárias na vida desse indivíduo, se ele passou por violência ou não. E a coisa mais importante, mais interessante na nossa população é que, apesar deles terem passado por todas essas situações, eles se adaptaram a essa realidade, ou seja, aqueles que eram mais resilientes, que tinham uma capacidade melhor de se adaptar a essas condições estressoras, eles tiveram baixos índices de estresse por esses biomarcadores. Mas, em compensação, eles são uma população de muita doença crônica e de incapacidade. E aí, o que a gente pensou? Como é que uma pessoa que passa por tanta adversidade consegue viver 80, 90 anos? Então, a nossa conclusão é, aqueles que não eram resilientes, eles morreram.
Eles não chegaram nem na expectativa de vida de 75 anos, 78 anos. Eles morreram antes, porque eles não conseguiram, o nível de estresse provavelmente dessa população seria mais alta, esses marcadores estariam mais elevados, e só viveu até os 80 anos aqueles que conseguiram desenvolver mecanismos para enfrentar todas essas situações de estresse e estarem, mesmo doentes, estarem vivos e estarem funcionais, porque eles precisavam ter mobilidade. Então, o nosso desfecho foi, o nosso entendimento, a nossa conclusão foi essa. Aqueles que são mais adaptáveis, e isso é uma coisa cultural. A cultura nordestina influencia muito, né? E a gente sabe que as mulheres vivem mais. Por que as mulheres vivem mais? Será que elas se adaptaram às situações estressoras ao longo da vida? Elas desenvolveram essa habilidade de se adaptar às situações. Elas viveram mais, embora elas tenham mais doenças do que os homens. Então, talvez isso tenha muita relação. A forma com que você encara as situações e os mecanismos que você desenvolve para se preparar para essas situações e viver mais. Então, os mais resilientes são os sobreviventes. E aqueles que são sobreviventes, eles têm um índice de estresse menor, quando analisado através desses biomarcadores. Faz sentido? Faz. Eu tô só tentando pensar aqui. E por trás disso, para vocês, existe algo, por exemplo, hormonal? Pô, existem hormônios que fazem com que a mulher, diante de uma situação, ela respire um pouco mais e não tenha uma reação imediata, não seja uma coisa mais brutal, enfim, algo nesse contexto. Ou uma relação talvez mais de estratégias psicológicas mesmo, né? Tipo, por exemplo, a gente está falando de uma população de baixa renda, em que eu acredito que muitas mulheres têm muitos filhos. Então, tipo, criança chorando, normal, tô ali lidando com isso todo dia. Ela vai desenvolvendo essas estratégias realmente que dentro da psicologia poderia estar relacionado a algum tipo de estratégia, né? A gente sabe que as mulheres procuram mais os serviços de saúde, isso está dito na literatura, né? As mulheres procuram mais os serviços de saúde do que os homens. Mas querendo se cuidar mesmo? Tipo, preocupada com a saúde? Sim, preocupadas. As mulheres, elas se preocupam mais, elas buscam mais as estratégias de prevenção e promoção à saúde do que os homens. Então, a mulher, todo ano, ela faz o seu preventivo, a mulher, ela se preocupa com a alimentação, mesmo que ela não tenha uma condição financeira de ter os melhores cuidados. Mas elas procuram mais uma UBS do que o homem. Você vai na UBS, você monta um grupo na UBS, só tem mulher. Porque os homens, eles não procuram essa prevenção. Por isso que tem tantas campanhas, né, de prevenção a câncer de próstata, porque os homens não procuram as unidades. Então, as mulheres, culturalmente, elas são mais preocupadas com a saúde. Isso pode ser um fator que faz com que elas vivam mais e uma das estratégias que elas acabam respondendo melhor às situações de estresse. Uma outra coisa que a gente viu que é muito interessante é a questão da intergeracionalidade dentro da casa. Por exemplo, tem o idoso, aí tem o filho e tem o neto. Então, ela não está sozinha. O fato de ter a rede de apoio, seja uma rede de apoio formal ou informal, né, de profissionais de saúde que lhe dão assistência, ou a rede de apoio informal, que é familiar, é vizinho. Isso é um fator protetor para a mulher. Entendeu? Então, a gente observa que são esses arranjos familiares, essa preocupação da mulher com a saúde, pode ser uma estratégia que justifica que ela viva mais e que ela esteja melhor ao longo da vida. Sim. E até que ponto também, às vezes, ela incorpora esse papel de ser a pessoa que tem que cuidar da família inteira. Então, tem que cuidar da minha saúde, porque eu tenho que viver, porque eu tenho filhos para cuidar, porque eu tenho que cuidar do marido, porque eu tenho que cuidar não sei o quê, né? E às vezes acaba também incorporando esse papel de ser a principal pessoa que tem que se preocupar com a saúde de todo mundo. A mulher, ela acaba sendo a referência no cuidado da família, né? Muito mais do que o homem, né? A maioria das mulheres, ela
dentro do lar, dentro da família, ela é a referência em saúde. Então, ela tem uma percepção da saúde diferente. Então, se ela se preocupa com a saúde do filho, ela vai precisar se preocupar com a saúde dela também. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não estou cuidando de mim? Lógico que esse conceito de eu tenho que ter o meu autocuidado, isso é algo muito recente na nossa sociedade, né? Sim. E considerando que no doutorado eu avaliei idosos, que é uma outra geração. É a geração da mulher que aguentava tudo, que era forte e que ela dava o jeito dela de sobreviver. Então, e é interessante porque os nossos dados aqui são diferentes dos dados da literatura internacional, na verdade, porque a mulher nordestina, eu falo muito que a mulher nordestina ela tem um papel diferente dentro do seu ambiente, dentro do seu lar, dentro da sua família. Então, ela é uma mulher que é forte, é uma mulher que dá conta de tudo, embora a gente saiba que tudo isso hoje tem tido um prejuízo na saúde mental muito grande. Essa história da mulher querer resolver tudo e ser capaz de tudo, a mulher que é 100%, a gente sabe que esse estilo de vida ele é insustentável. Mas a gente hoje está numa realidade diferente daquelas mulheres que foram avaliadas que já tinham 80 anos, 70 anos, 90. E tem esse fator cultural muito, muito forte que vai interferir no seu processo de saúde, né? No seu processo de saúde e no seu adoecimento, consequentemente. Sim. Eu estava aqui pensando, quando você falou da parte do estresse crônico, existe, e eu não sei, talvez seja muito difícil porque são muitas coisas que variam, mas no conceito do estresse crônico, por exemplo, quais são os sinais que as pessoas começam a perceber que ela está no nível de estresse crônico? Acho que essa seria a primeira pergunta para depois ir para a próxima. Então, são sinais do dia a dia. Então, começa a não dormir bem, a não ter um sono reparador, a acordar várias vezes ao longo da noite, sinais de fadiga, está sempre cansado e muitas vezes é um cansaço mental, mas também um cansaço físico. Então, é essa fadiga, a alimentação, às vezes a falta de vontade de se alimentar bem, não tem fome. Então, são sinais que o corpo vai dando. Você está sempre cansado, você não consegue dormir bem, você não se alimenta bem, você não tem nem energia para fazer uma atividade física. Então, você acaba começando a ter um ciclo, a entrar num ciclo de eu preciso fazer uma atividade física, mas eu estou cansada. Aí eu vou dormir, aí eu não durmo bem. Aí eu começo a ter a irritabilidade, a agressividade. Então, são sinais de alerta de que o seu corpo já está pedindo para você parar e pedindo para que você comece a mudar os seus hábitos de vida. E aí a importância de você ter um profissional para estar ao seu lado, né? Aí você também começa a ter alterações na sua pressão, então começa a ter os picos hipertensivos. Não sei por que minha pressão está alta. Por quê? Você não dorme, você não come bem, você não faz uma atividade física. Naturalmente, o seu corpo vai começar a responder com alteração. Pressão começa a aumentar, a glicose começa a aumentar. Então, tudo isso é sinal de que o seu corpo já está entrando num processo de alerta, de desgaste. Pare agora ou você vai acabar tendo um infarto, um AVC, porque tudo isso vai levar ao aumento das chances de doenças cardiovasculares. Então, são sinais que a gente muitas vezes... mas eu tenho que terminar aquele trabalho, eu tenho que terminar esse projeto, eu tenho que fazer 1001 coisa. Mas se você não parar, quando o seu corpo começa a dar esses primeiros sinais de alerta, você vai ser obrigado a parar, porque você vai acabar parando num pronto atendimento. Sim. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer, mas você falando aí, eu já fui pensando em outra coisa, porque o contexto seria, a partir do momento que esse estresse começa a ficar crônico e ele vai passando e esse ciclo vai só piorando, na verdade vão vir aí realmente as doenças e aí coisas muito mais
enfim, muito piores podem acontecer a qualquer momento para que realmente você não chegue lá no seu envelhecimento que você gostaria, né, de viver realmente muitos anos. E aí você tem que estar alerta também, que a gente hoje fala muito do burnout, né? Eu ia até perguntar isso. Tá muito, e o burnout tem relação com esse estresse. Sim. Lógico que ele está relacionado ao estresse no seu ambiente de trabalho. Então, se você está num ambiente que ele é adoecedor, por mais que você pense em se cuidar, você está toda hora naquele ambiente que vai ser estressor para você. Então, você precisa afastar aquele ambiente. Vou tirar férias, vou voltar descansada, vou voltar bem. Mas você volta para o ambiente que ele é adoecedor. Então, entenda que essa abordagem do estresse ela é uma abordagem multifatorial. São os seus hábitos, é o seu acompanhamento com profissionais de saúde, é o seu ambiente, é o ambiente em que você vive, é o ambiente em que você está trabalhando, é o meio que você está inserido também. Se você não afasta o leão que está ali lhe ameaçando, você vai acabar adoecendo. E tendo que parar a força. Esse é o contexto. Aline, e aí quando a gente pensa no idoso, né, que você falou dos marcadores de estresse da funcionalidade, né, essa relação entre um e outro. Quando a gente pensa no idoso, o que vocês avaliam em termos de funcionalidade? O que é importante quando eu vou avaliar, quando eu vou fazer uma pesquisa para entender, poxa, esse idoso é funcional, ele é capaz de fazer muitas coisas? Quais são as principais incapacidades que vão aparecendo? Então, a funcionalidade ele é um marcador muito importante para o envelhecimento, né? A mobilidade ele é um fator que está muito ligado à funcionalidade, à capacidade funcional. Ao longo da nossa vida, a gente vai atingir o máximo da nossa capacidade funcional. Então, a nossa vida na infância, a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo, na vida adulta também. Mas vai chegar um momento do envelhecimento que essa capacidade funcional ela vai parar, ela vai ficar ali, atingir um platô. E se eu não continuar a fazer atividade, se eu não pensar na minha força muscular, eu vou começar a ter um declínio. E aí, quando esse declínio ele é grande, ele vai atingir um limiar. E aí, esse limiar de incapacidade vai levar ao imobilismo, a dependência total para as atividades de vida diária. Mas quer dizer que quando eu chegar nesse limiar, eu não vou mais, nunca mais eu vou ser independente, eu vou ser aquele idoso acamado que não faz mais nenhuma atividade sozinho. Não, a qualquer momento da vida você pode, a qualquer momento desse declínio você pode reverter. Sim. Através da atividade física, né? A mobilidade ele é um fator importante porque ele é muito importante para a independência. Então, a gente pode medir essa funcionalidade através da mobilidade, se ele é capaz de andar, se ele é capaz de andar dentro do seu domicílio, se ele é capaz de andar no entorno da sua casa, então no seu bairro, e o quanto essa mobilidade vai ter impacto sobre o papel social dele. Se ele vai ficar restrito ao seu domicílio, se ele vai ficar restrito ao seu quarto, se ele vai ficar restrito ao leito. Então, quanto mais ele fica restrito a um ambiente menor, maior é a sua incapacidade funcional. A gente pode medir a incapacidade funcional por diversos testes na prática clínica. Nós utilizamos o SPPB, que é o Short Physical Performance Battery, que é um instrumento de desempenho físico. Você pode medir a capacidade funcional também através de perguntas de autorrelato. Existe a escala de Nage, a escala de Katz, de Lawton, todas elas vão dar uma medida de capacidade funcional. Se esse idoso é independente, se ele é dependente total ou dependente parcial. E uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que a incapacidade ela não chega de repente. Ela vai começar a se manifestar nas tarefas em que, por exemplo, o idoso precisa sair de casa, precisa pegar um transporte, o controle do dinheiro dele, se ele consegue ir a um supermercado, fazer as compras, se ele consegue atender um telefone. Então, ele vai sempre diminuindo das tarefas mais complexas, que precisa de um processamento cognitivo também. Então, ele tem que ter atenção, ele tem que ter concentração, ele tem que planejar a ação que ele vai realizar.
Então, essa capacidade funcional também vai ter um impacto dependendo do cognitivo desse idoso. Não só da parte física, mas a parte cognitiva também. Até a depressão vai ter um impacto na capacidade funcional. Porque se ele está depressivo, ele vai ficar restrito ao leito. Ele não vai se levantar, ele não vai fazer força, ele não vai contrair seus músculos para andar dentro de casa. Então, ele vai ter um impacto maior na sua capacidade funcional e vai tornar-se um idoso dependente total. Então, a gente tem diversas formas de medir essa funcionalidade e essa capacidade funcional. Tanto por instrumentos de autorrelato, perguntas, você pergunta se ele é capaz de fazer determinada atividade. E aí a gente tem sempre que pensar que ele vai das atividades avançadas até as atividades básicas, que se refere a transferência da cama para o leito, da cama para a cadeira, vestir a roupa, ir ao banheiro, se alimentar sozinho. Então, quanto mais dificuldade, quanto mais dependente para essas atividades básicas, pior é a funcionalidade desse idoso. Eu fiquei curiosa na hora que você estava falando da idade da máxima capacidade funcional. Existe uma idade média em que fala assim, cara, tudo que você podia aprender, tudo que você podia fazer, aqui chegou o máximo, daqui para frente, ó, a tendência é ficar um pouquinho mais difícil. Não, na verdade, não tem essa idade mágica e também não quer dizer que você não vá se desenvolver, né? Eu entendi. 70, 60 anos eu posso aprender muito, mas uma média. Mas o que acontece é, a gente começa a ter perdas, né? A gente sabe que a partir dos 40 anos, a gente já começa a ter, se é aquela pessoa que não faz atividade física, que não faz nada, então a gente já sabe que vai começar a ter perda da massa muscular. Então, a 60 anos, 70 anos, então quanto maior a idade, maior a probabilidade dele começar a ter perda na sua capacidade funcional. E isso vai depender do comportamento do indivíduo. Eu posso chegar aos 80 dando salto mortal. Tudo vai depender da reserva que eu acumulei lá ao longo da minha vida. Se eu sempre aprendi coisas novas, se eu estudei, se eu cuidei da minha saúde, tudo isso vai fazer com que eu passe mais tempo sendo capaz, funcionalmente capaz de desenvolver as minhas tarefas diárias. Então, é justamente isso. Começou o envelhecimento, se eu não tiver mudança no meu comportamento para fortalecer a minha massa muscular, para não ter a sarcopenia, se eu não estimulo a minha memória, se eu não tenho estímulos cognitivos, aí sim eu vou começar a ter perda nessa capacidade funcional. Tem sempre, eu acho que todo mundo conhece algum idoso que tem lá seus 90 anos e tá, tipo, inteiro e faz tudo, né? Que você olha e você fala, nossa, meu Deus do céu, eu quero estar assim quando eu tiver 90 anos, que levanta do sofá, que vai na padaria, que busca as coisas, que não sei o quê, enfim, que é muito ativo. E é muito legal isso quando a gente vê realmente alguém mais velho e às vezes até com a parte cognitiva totalmente ali consciente. Você tá conversando de boa ali, a pessoa te respondendo, não existe nem um atraso, um delay ou nenhuma dificuldade para ouvir, assim, tem pessoas que realmente são impressionantes, né? É muito legal. E aí quando você fala dessa capacidade funcional numa idade mais avançada, não sei se vocês chegaram a ter um índice, uma relação do quanto é importante ou se faz diferença a pessoa ter alguém do lado, sabe? Aquele idoso que tem o acompanhante do lado que ainda está vivo. Sim. Ou aquele que já perdeu antes. Então, a literatura mostra que o arranjo familiar está muito relacionado a boas condições de saúde, a capacidade funcional, a redução do estresse. E esse arranjo familiar, muitas vezes, nem é um cônjuge, nem é um filho, às vezes é um vizinho. Então, os laços que você cria, os laços familiares, os laços de amizade, essa rede que você cria ao longo da sua vida vai ser um fator protetor para você. Fator protetor de diversas doenças, fator protetor para o estresse, fator protetor para a incapacidade também. Então, tem uma relação dessa relação familiar, e não só a relação familiar, desse arranjo
quando eu digo familiar, entenda que também, muitas vezes, o vizinho, ele é mais prestativo, ele tem uma relação de cuidado muito maior do que, às vezes, até um próprio familiar. Sim. Então, essa rede de apoio, ela é fator protetor para diversas doenças e para incapacidade, sim. Isso já é descrito na literatura. E não só a rede de apoio familiar, mas a rede de apoio formal. O que é que a gente chama de rede de apoio formal? São os profissionais de saúde. Por exemplo, na literatura já mostra que idosos que frequentam, que têm hábitos religiosos, que frequentam igrejas, centros comunitários ou que fazem trabalhos voluntários, eles têm um autorrelato de saúde melhor, e a gente sabe que o autorrelato de saúde está relacionado ao número de doenças crônicas. Então, todo esse fator social influencia muito no envelhecer bem-sucedido. É como se você estivesse falando que ele tem que ter alguém que ele pode contar. Pode contar. Eu tenho que ter alguém que eu sei que eu posso contar se eu precisar. Exatamente. E tá ali, né? Porque isso já deixa de ser um fator estressor. Imagina você estar doente e você não ter ninguém para fazer a sua comida, para estar ali do seu lado, para lhe ajudar no banho. Então, isso é um fator gerador de estresse. E o estresse, ele vai causar doença. Então, você saber que tem com quem contar é quase aquele conforto, né? É um conforto que eu sei que se eu precisar de alguém, eu ligo e eu não vou estar sozinha. Então, isso é fator protetor. Outra dúvida. Quando isso acontece muito com quem está ali, talvez, próximo dos 60, 65, quando se aposenta. Aposentou, vem aquele momento, e agora? Parei de trabalhar, o que é, né? Tipo, o resto da minha vida. Porque a gente quer viver mais, mas talvez aquela questão da rotina, do dia a dia, do trabalho, daquilo que você faz, possa mudar um pouco. Eu não sei se na população que vocês estudaram chegou a acontecer isso, porque talvez quando a gente sai um pouco do ambiente de empresas, vai para algumas outras coisas diferentes, possam, né, tipo, querendo ou não, a pessoa continua trabalhando ali e muda. Mas a pergunta seria, no caso, esses idosos que vivem mais, essa questão, por exemplo, que você comentou, ele vai numa igreja, ele vai num culto, esses compromissos já ajudam ele a ter, tipo, esse propósito, o que eu preciso, é o meu compromisso, eu vou na igreja toda segunda tal hora, eu vou, sei lá, no meu vizinho, que eu tenho um compromisso com ele, que a gente se reúne e faz tal coisa, isso já é suficiente? A questão da aposentadoria, ela tem vários aspectos, né? Tem o aspecto financeiro, que a gente sabe que hoje, uma pessoa quando ela se aposenta, ela tem uma redução no seu salário, né? Isso muitas vezes é um gerador de estresse. E por isso que muitas vezes a pergunta que a gente fazia, na verdade, a sua renda é suficiente para as suas necessidades? Né? Então, a aposentadoria tem um impacto na renda familiar. A gente sabe que quando a pessoa está idosa, ela vai ter um gasto com saúde maior. Seja um gasto com plano de saúde, que fica muito caro, um gasto com medicamento. Então, no momento em que você precisa ter uma renda maior, do contrário, você já tem uma renda menor. Muitas vezes, porque às vezes também não há um planejamento para essa aposentadoria, um planejamento para esse envelhecimento. Então, a aposentadoria, ela tem um impacto, e um impacto muitas vezes muito mais emocional. Né? Você vem de uma rotina de trabalho, de tarefas, que faz com que você se sinta produtivo na sociedade. Eu acho que também tem muito isso. A gente não chegou a ver essa relação no meu doutorado, porque nosso estudo ele foi um estudo transversal, eu vi aquele momento, não tem o antes e o depois para eu avaliar o desfecho, mas a gente sabe que o impacto da renda ela é muito grande no envelhecimento e na condição de saúde desse indivíduo. O se sentir produtivo na sociedade, que a gente sabe que esse papel social do idoso interfere muito na saúde mental dele. Sim. E a saúde mental está relacionada à saúde física. Então, esse impacto do eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais um propósito, eu não tenho mais uma rotina, vai sim ter um impacto nessa longevidade. Então, é preciso uma preparação. A gente se prepara, eu digo muito, às vezes, quando eu vou fazer uma palestra, a gente se prepara muito quando um filho vai chegar, quando a gente vai mudar de cidade, a gente faz todo um planejamento para essas mudanças. Mas muitas vezes a gente não para planejar o nosso envelhecimento. A gente vai parar para planejar o nosso envelhecimento quando a gente já está ficando velho.
quando a gente já começa a ficar doente, quando a gente já percebe que os filhos saíram de casa, que os netos já não estão mais aqui, então que você se vê sozinho. Eu acho que o que a nossa sociedade precisa é que as pessoas elas comecem a pensar no seu envelhecimento quando elas estão jovens. Quando eu estou no meu auge, fazendo, trabalhando, estudando, construindo, e não pensar no envelhecimento quando ele já está abrindo as portas. E aí acontece que você não se prepara para esse momento em que você precisa ter uma atenção maior, um cuidado maior para a sua saúde, você precisa ter um preparo financeiro para esse envelhecimento. E isso tem um impacto emocional muito grande no idoso. E muitas vezes ele vai acabar num processo de adoecimento também por conta disso. Quando a gente pensa em planejamento, é doloroso, né? Porque se a pessoa começa a pensar, poxa, eu vou envelhecer, aí eu preciso de um geriatra, aí daqui a pouco eu preciso de um psicólogo, aí eu preciso de não sei o quê. Ele começa realmente a pensar nisso, como você falou, as contas vão aumentar e, querendo ou não, o salário que ele recebe diminuir bastante é um estresse absurdo, porque a parte financeira, né? Quando a gente pega a pirâmide lá para realmente entender, será que eu dou conta de pagar o básico, aquilo que realmente me mantém vivo todos os dias, que eu acho que deve ser o mais estressante para eles ali, entender como que ele vai conseguir viver mais e talvez de onde que ele vai tirar uma renda extra. Equilibrar essa balança é difícil. Exato. Por isso que precisa desse planejamento, entendeu? Não vou falar aqui de planejamento financeiro, como fazer esse planejamento financeiro, porque tudo isso depende muito da realidade em que você vive, né? Mas é planejar o envelhecimento também, porque eu só vou procurar os médicos quando eu já estou doente, né? Quando eu já estou 60, 70, 80 anos. Então, se eu tenho hábito, se eu tenho esse pensamento de construção, de fazer a minha poupança, e não é só a poupança no dinheiro, é a poupança da saúde, eu vou ter menos gasto quando eu ficar idoso, porque eu vou estar mais saudável. Mas se eu fumo, bebo, durmo mal, não me alimento bem, tenho meus problemas genéticos, a minha carga genética, mas eu não estou cuidando, não estou mudando o meu comportamento para que essa carga genética ela não seja tão forte. Então, se eu não tenho essa poupança de saúde antes, eu vou envelhecer precisando de mais cuidado. E muitas vezes são cuidados simples, não são cuidados tão complexos. Como é que eu vou envelhecer bem sem ficar doente? Eu tenho que fazer alguma magia? Não, são hábitos, é uma rotina. É a importância de você ter uma rotina de horário de acordar, horário de dormir, de ter o seu momento de descanso, de ter o seu lazer. Tem aquele conceito de saúde da Organização Mundial, que é da OMS, que assim, é lindo no papel. Mas por que nós não incorporamos isso no nosso dia a dia? De ter lazer, de ter educação, a sensação de bem-estar. Então, são os pilares da vida que a gente precisa pensar desde sempre, para que quando chegar no envelhecimento, a conta fecha, né? Senão a conta não vai fechar. E aí a balança vai pender para o lado da doença, para o lado da fragilidade, para o lado da incapacidade. E eu sei que não é fácil, mas a gente precisa já começar a pensar nisso de agora, de quando a gente está jovem. Fazer a minha poupança de saúde. Senão a conta fica negativa. Não, vai ficar negativa. Aline, o que a gente ainda tem de perguntas clínicas abertas para as pessoas que ainda vão pesquisar sobre esse tema da gerontologia, para realmente entender essa questão dos marcadores de estresse, de funcionalidade nos idosos, né? Como que eles podem interferir um no outro, como que a gente pode viver mais, o que a gente ainda precisa de mais pesquisas? A gente precisa compreender, entender melhor quais são os fatores protetores que podem mudar esse desfecho de saúde. Porque a gente sabe que, em relação ao estresse e à funcionalidade, a gente tem muitos componentes que vão estar ali envolvidos que podem mediar essa relação. E isso está relacionado a fatores culturais, a hábitos de vida que podem estar relacionados e que vai depender da cultura de cada pessoa e da experiência de cada um. Eu acho que investigar mais fatores protetores, mudanças comportamentais relacionadas a fatores socioambientais, demográficos, culturais, acho que isso é algo que a gente precisa entender melhor
como é que isso pode ser um fator protetor para evitar que esses idosos eles tornem-se incapazes por conta do estresse e das adversidades que esse estresse leva na vida desse indivíduo. Porque é sempre importante, né, a gente entender que tem muita gente aí que está vindo para fazer várias pesquisas, para realmente tentar entender cada vez mais como que a gente pode, como você falou, às vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas não é feito. Como que o nosso comportamento está sendo modulado da forma com que está sendo e por que às vezes a gente não está preocupado com o que deveria estar e com outras coisas. Então, é legal a gente entender isso porque, enfim, a pesquisa é um campo onde a gente sempre vai ter tanta pergunta e eu acho que, não sei se necessariamente no passado, mas existem muitas pesquisas que são feitas, às vezes a gente não consegue reproduzir aquilo na prática clínica, né, diretamente com o paciente. E quando a gente tem alguém diretamente lidando ali, que está sentindo a dor de estar lidando com a pessoa, com o paciente, e consegue levar isso para um laboratório, para um mestrado, para um doutorado, e faz uma pesquisa que realmente vai ajudá-la na ponta, isso é incrível, né? Realmente a gente usar essa evidência científica para realmente poder ajudar as pessoas. Então, que a gente possa aí ter cada vez mais respostas para a gente poder viver mais, viver bem, com saúde, a conta fechar lá no final, tá positiva e, enfim, a gente poder comemorar bastante. E viver muito, né? E viver muito, com independência, com autonomia. Aline, eu queria te agradecer por você estar aqui hoje, pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui para falar desse assunto que é tão importante. Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final para o pessoal, se tem algo que você quer ou resumir, ou alguma frase, algo que é realmente, enfim, uma mensagem que você queira deixar para o pessoal. Bom, eu acho que a mensagem mais importante quando a gente pensa nesse envelhecimento é que o nosso processo de saúde ele é responsabilidade nossa. Principalmente, existe a responsabilidade do poder público, da sociedade, mas a responsabilidade pela minha saúde é minha. E eu preciso ser ativo nesse processo de saúde. A gente está muito acostumado a ser passivo. A ir no consultório, pegar um remédio, pegar uma requisição de um exame. E a gente precisa entender que a saúde, para que eu tenha saúde, eu tenho que ter hábitos saudáveis. Sim. Eu tenho que mudar minha rotina, eu tenho que ter meu autocuidado. Então, é minha responsabilidade pensar nas estratégias que eu vou adotar dentro do meu dia a dia para viver bem, para viver com saúde e viver mais. Muito bem. Muito obrigado por você ter vindo aqui, pela sua disponibilidade, por estar realmente trazendo para a gente esse tema tão importante. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, pessoal que queira aprender mais, queira te seguir nas redes sociais. Então, meu Instagram é doutora_Aline Falcão. Tem o Instagram da Multicuidados, que é multi.homecare, que lá a gente está sempre trazendo informações importantes sobre o cuidado com a saúde, sobre a atenção domiciliar. Então, quem quiser, siga a gente no multi.homecare e no meu privado, que é doutora_Aline Falcão. Show de bola, obrigado. Gente, estamos finalizando então mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Se você curtiu, não deixe de deixar sua curtida aqui, compartilha, se inscreve no nosso canal, vai lá no Spotify, avalia o nosso canal também. Isso é muito importante pra gente trazer para vocês cada vez mais conteúdo, tá bom? E se você ainda não viu o nosso livro Você Não É Sua Dor, é um livro que foi lançado recentemente, já é um livro best-seller, que inclusive fala sobre os pilares de saúde que a gente comentou aqui no podcast, que a Aline falou tão bem, o quanto é importante isso. A gente cita o estresse, mas não tem detalhe específico aqui, mas a gente cita o quanto é importante para você viver melhor e com menos dor também, tá bom? A gente vai deixar o link também, se você quiser estar adquirindo um livro aqui embaixo desse episódio, para você poder ter essa leitura ou presentear alguém que você entende que é importante, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente e até o próximo episódio.